Olá, bem-vindo todas, todos e todes ao nosso quarto Congresso de Artes Manuais na Academia. Eu sou Varizina Sempre Viva, sou de Diamantina, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Eu sou artista visual, pesquisadora, professora de artes, poetisa brincante, entre muitas outras coisas. E a minha paixão pelas artes, pela cultura popular, pelo têxtil, já vem de uma longa estrada. E a minha família, né, toda vem é uma família de artistas, eu sou a quarta geração, e eu sempre vivenciei muito forte todos os eventos, todas as festas populares, ditas populares, né? A cultura, tudo que envolvia arte aqui na cidade. E é uma alegria muito grande estar com vocês nesse congresso. Eu agradeço muito a Nina pela abertura, pelo convite e vamos lá. O que nós vamos conversar hoje um pouquinho é sobre memória e sobre têxtil. Uma forma de eu relatar, né, essa minha memória, essa minha ligação com o têxtil, através dos fios, né? Os fios da memória, os fios do caminho, os fios do têxtil, os fios do bordado, os fios dos desenhos, das contações de histórias, dos pontos, que a gente sempre, né, tem muito esse costume aqui em Minas de contar histórias, e as histórias podem ser contadas de várias formas, e buscando um pouquinho lá atrás essas minhas memórias daqui do Jequitinhonha em forma de bordado. Então, falar de memórias é mergulhar um pouquinho, né, no passado, em tempos atrás. Talvez não muito atrás, né, não muito longínquo, mas a gente sempre volta um pouquinho nesse tempo. Para mim, né, atravessa algumas décadas já, né, nessas terras aqui de Diamantina, terras altas, terras frias, e principalmente onde o azul é muito presente na nossa cidade. O céu do Nordeste de Minas, onde está a Diamantina, onde está o Jequitinhonha, bem como o céu do Norte de Minas, é muito azul, né? Os azuis das águas, das cachoeiras, está numa região de Cordilheira do Espinhaço, as casas, a arquitetura da cidade, né, tem como predominância o azul, e o azul também é uma das minhas cores preferidas. E ao longo do tempo que eu vou apresentando, vocês vão perceber isso, que o azul vai estar muito presente nas minhas obras. Então, um pouquinho do resumo desse trabalho, desse relato de hoje. O Relato dos Fios das Minhas Memórias Jequitinhonesas em Bordados é uma série que eu fiz, já comecei há alguns anos atrás, por volta mais ou menos de uns 6 anos, esse início desse estudo dessa série. É uma série bordada, né? Que vai refletir um pouquinho das minhas observações de ontem, de hoje, das minhas memórias desde criança e da minha vivência, né? Desde criança, passando pela adolescência, adulta, aqui na cidade, aqui na região, que eu represento em forma, né, de uma narrativa poética utilizando a arte têxtil, que, como eu falei, sempre teve muito presente, né? Porque o Jequitinhonha já foi um grande polo produtor de algodão. Aqui em Diamantina nós já tivemos 2 fábricas têxteis, inclusive uma foi uma das primeiras no estado de Minas Gerais. Então, esse fio, né, a minha mãe sempre bordou, sempre costurou à mão, eu sempre pequenininha montava as meadas para ela, dar linha, né, para ela tecer, para ela bordar. Já pequena eu fazia as minhas fantasias. Então, esse têxtil, ele está muito ligado, está muito intrínseco comigo. E o ponto de partida, né, então, para
série que eu faço é mergulhar nas memórias, né? Nas memórias afetivas, nas imagens que eu lembro um pouco, que eu gosto de retratar, das brincadeiras de criança, de toda essa vivência no interior do estado de Minas Gerais, no interior do Brasil, um Brasil profundo em que a gente ainda vivencia muitas coisas ainda hoje, mesmo com toda, né, essa tecnologia digital que a gente tem. Eu vou apresentar um pouquinho do processo criativo para vocês. Tem muito na minha pesquisa, né, a questão dos patrimônios culturais, tanto os materiais quanto os imateriais, e principalmente está muito presente as paisagens daqui de Jequitinhonha, de Diamantina, mais precisamente o Alto Jequitinhonha, que é a região onde eu estou, né? Então, esses elementos, eles vão aparecer muito no meu trabalho, né? E além da memória, da afetividade, eu também parto muito da observação. Muito, é uma cidade pequena, uma cidade que a gente caminha a pé, né, que a gente fotografa, que a gente para desenhar, para perceber, registra os vídeos. Então, muita coisa eu faço dessa forma para depois eu estar fazendo os estudos em desenho e para depois estar, né, passando para o tecido e estar trabalhando as técnicas têxteis, principalmente o bordado, que é a minha preferida. Embora também trabalhe com pintura, trabalho com gravura, fotografia, e gosto muito das técnicas mistas também, de estar juntando tudo isso, misturando, experimentando, né, isso tudo, e trabalhar o contraste, trabalhar a textura, trabalhar jogo de cores. Vamos lá, então. As palavras-chave desses relatos, como já venho conversando com vocês, né, é memórias, vivências, jequitinhonha, arte têxtil e bordado. Essas foram as palavras que eu elenquei e que mais aparecem no meu trabalho. Para Dantas, memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Relaciona-se fortemente à aprendizagem, que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utiliza a memória para reter as tais informações. E aí eu trago, né, uma caixinha. Eu acho que sempre que a gente pega uma caixinha, né, e abre, primeira curiosidade, o que tem nessa caixinha, o que vai vir, né, o que está lá dentro, o que eu vou descobrir, ou o que eu vou encontrar. E a caixinha, ela também remete muito às memórias afetivas. E uma caixinha de bordado, né? Quem nunca viu uma caixinha da avó, da tia, da mãe, com agulhas, com linhas, com fios diversos, com tesourinhas. Então, eu escolhi a caixinha como a primeira imagem para ilustrar um pouco dessa nossa conversa, né? Junto com algumas imagens ali de menina, de criança, alguns bordados no fundo, principalmente as janelas, que é, né, uma parte da arquitetura muito presente aqui e que eu gosto muito. E cores, né, muitas cores. Então, eu trago aqui, né, uma imagem que é uma imagem do rio Jequitinhonha. O rio Jequitinhonha nasce aqui, por isso que é no alto, ele nasce na cidade vizinha do Cerro e já logo chega em Diamantina, e vai fazendo todo esse percurso, vai descendo todo o vale até desaguar no mar no sul da Bahia. E aí eu faço um pouco da ligação desse rio, dessas águas desse rio, né, com os fios, com as linhas, esse movimento que o rio faz, esse movimento que a gente faz da memória de voltar, mas esse movimento também de trazer uma imagem, de trazer um bordado com um movimento e unir, né, um pouco da força dessa água com as montanhas, que a gente está numa região de montanhas, com a delicadeza, principalmente das flores sempre vivas, que nós estamos numa região onde há a maior diversidade de flores sempre vivas do Brasil, e as flores sempre vivas estão muito presentes nos meus trabalhos, nos meus bordados, porque eu convivo com as flores sempre vivas desde criança. Vai estar muito presente também, eu tenho muita resistência, o rio, a água é resistente,
A Sempre Viva, ela é delicada, mas ela também é resistente, porque ela nasce, né, numa região mais arenosa, ela nasce na serra, uma parte mais alta, tem uma altitude aí, e a resistência também do povo, né, porque Diamantina é uma cidade que vai estar surgindo enquanto Arraial do Tijuca, enquanto Diamantina, com a mineração. E então vai ter uma presença africana muito grande na cidade, que é onde eles vêm, né, infelizmente, como um povo escravizado pelo colonizador. E os tambores do Rosário, que a gente vivencia muito aqui, é uma resistência. Então há muito, né, esse movimento de delicadeza, mas de resistência. Junto com as brincadeiras de criança, essa memória, criar brinquedos, a gente tinha muito isso na infância, né? E muito ouvir as histórias, principalmente, né, povoava muito na memória das pessoas mais velhas de contar histórias, as histórias dos escravizados. E eles usavam o termo na época de escravos. Então, quando eu era criança, eu ouvia esse termo, né? Tesouros escondidos. Além da arquitetura, né, essa arquitetura colonial que é construída pelos escravizados, essa cidade de pedra, que tem uma energia muito grande, né, porque nós estamos sobre uma região cima de cristais dessa Cordilheira do Espinhaço, e mais, né, esse movimento todo de festa, de alegria. Diamantina, ao mesmo tempo que é fria, ela também tem muita presença do sol, ela é solar, ela é a porta do Vale do Jequitinhonha, né? O vale que tem o seu diferencial da sua cultura rica, da sua alegria, de um povo que sabe ensinar, de um povo que sabe dividir e nos ensina muito. Então, essa união de tudo isso, eu faço essa união através do texto, através das cores, através das linhas e dos pontos, né? Trazendo essa minha vivência diária de ontem e de hoje para o nosso amanhã. O meu processo criativo, né? Eu já falei um pouco para vocês como é que se dá, né? Essas conexões dessas experiências, de trazer essas memórias, essas vivências, numa narrativa, usando uma linguagem, né, que é uma linguagem simples do bordado, que é uma linguagem que todo mundo, quando vê um bordado, né, sempre vai remeter a uma memória afetiva de uma avó, de uma mãe, de uma tia, de uma vizinha que bordava, alguma roupa na infância, alguma festa, alguma coisa que tinha uma presença, né, desse bordado. E que o bordado também é, né, uma técnica muito presente aqui em Minas. Minas também é muito reconhecida pelo bordado. E aqui no Jequitinhonha é muito forte, tanto a tecelagem quanto o bordado, o tingimento natural, todos esses conhecimentos ancestrais dos povos africanos e afro-brasileiros e também dos povos indígenas que já habitavam essa região, essa terra, muito antes, né, do processo de colonização. Eu não trabalho com o bordado, né, clássico, já trabalhei muito bordado de fios contados, mas o que eu gosto e o que eu trabalho é o bordado livre, porque acima de tudo eu gosto de liberdade para misturar, para criar, né, para estar colocando ali junto, para fazer essas representações com bastante liberdade, sem nenhuma cobrança. O direito de uma obra, de um trabalho, de um bordado é uma obra, quando você vira o avesso dele é outro trabalho, representa, né, aquele emaranhado todo, aquele movimento todo, daquele tempo que você passou para bordar. Então, todo mundo sabe, ou muitos que bordam sabem que o bordado é um processo mais demorado, ele não é tão rápido, né, principalmente o bordado manual. Então tem esse tempo aí com a gente. Por mais que a gente vivencia muita coisa durante o dia, nos nossos dias, no cotidiano, mas a gente tem esse tempo interior, essa reconexão que a gente faz quando a gente pega uma linha, a gente pega uma agulha e a gente vai botando e vai colocando, né, essas memórias, essa afetividade, essas experiências, essas vivências que a gente tem num pedacinho de tecido que seja, representando uma florzinha, uma casinha que seja, né? E gosto muito dos contrastes,
trabalhar um pouco de jogo de luz com sombra, de trazer textura para os trabalhos. Gosto muito de fazer isso também. Então, né, qual é a primeira imagem que a gente vê ali? É uma almofadinha com agulhas. Sempre que a gente pensa no bordado, a gente vai pensar em agulha e linha. Pode não necessariamente ser o tecido suporte, né? A gente pode estar bordando em fotografias, bordando em papéis diversos, em plástico, em metal, em madeira, em cerâmica. A diversidade é muito grande. Mas a primeira, né, memória que a gente tem quando a gente fala de um bordado é de agulha com tecido. E como eu gosto, né, de misturar, como eu falei para vocês, as texturas, as cores, brilho, o fosco, o fino, o grosso, né, ou seja, linhas com títulos diferentes. Então, a segunda foto também mostra um pouco, né, de como é que fica o espaço onde eu estou bordando, com uma mistura grande de tipos de linhas diferentes. E é isso que vai trazer a riqueza toda para o trabalho, né? As referências aqui, então, um pouco da arquitetura, dessas casinhas, dessas janelas, desses telhadinhos. Eu gosto de colecionar algumas miniaturas, então trago algumas miniaturas para vocês. E aqui um esboço de um desenho, né, inicial, de um dos bordados que foram feitos dessa série, onde vai estar muito presente, como eu falei, né, a arquitetura, o movimento, as águas do rio Jequitinhonha, do Rio Grande, que está aqui em Diamantina, a cadeia de montanhas do Espinhaço com o Pico do Itambé, e por onde eu caminho nessa cidade eu vejo o pico, ele está sempre ali, as nossas flores sempre vivas, e a presença desse céu estrelado, desse céu enluarado, desse céu azul, seja de dia, seja à noite. Pois bem, o próximo passo é escolher os tecidos, né? E aí, como eu falei para vocês do azul, o azul é muito marcante nos meus trabalhos, em função dele ser uma marca muito registrada daqui da nossa região e ser uma cor que eu gosto muito também, né? Então, essa vai ser uma série de azuis, vocês vão perceber, onde eu vou estar trazendo, né? Essas memórias, esses elementos que eu comentei com vocês. Então, esses elementos da minha memória, da minha vivência, eles vão chegando aos poucos, vão sendo construídos com os pontos, com as linhas, com as agulhas, as linhas diversas, com cores diversas, com uma diferenciação de pontos também. Não preocupando muito, né, com essa questão de profundidade, de regra do desenho, das artes plásticas. Eu gosto de trabalhar de uma forma mais livre. De certa forma, mantendo um pouco o traço de quando eu era criança, que eu desenhava, que meu avô, né, brincava comigo, me ensinava a desenhar, sempre me incentivou a desenhar, a pintar, a abordar, a observar a cidade, a observar a arquitetura, a perceber, participar das festas. Então, eu gosto dessa liberdade e eu vou trazer isso, né? Então, é sempre um desenho que vai remeter à infância, né? Nas estéticas, é reconhecido como a estética naif, a estética que é livre. Depois vieram essas outras duas obras também dessa série. A de cima, né, vai estar representando um pouco do meu imaginário de como eles contam que a cidade do período colonial vai surgir, né? Primeiro como um pequeno arraial, uma vila, até chegar bem mais tarde à cidade. Mas essa construção dessas casinhas, dessas cores, a presença da religiosidade também, que vai ser muito forte nas cidades, né, coloniais divinas, chamadas históricas, mas, né, muito forte também a presença dos biomas. Aqui nós estamos numa área de transição. Então, a gente tem o bioma da Mata Atlântica, o bioma do Cerrado, e dentro do Cerrado nós temos os campos rupestres de altitude. Então, a gente vai ter o piquezeiro, vai ter a sempre-viva, vai ter as pequenas árvores retorcidas do cerrado, mas nós vamos ter os grandes ipês coloridos, as quaresmeiras, e até as araucárias também nós temos aqui.
Então, é uma diversidade muito grande. E a cidade está sempre toda florida, né? A cidade está sempre muito verde, muito colorida, e isso eu também gosto de estar trazendo muito nessa paisagem que vai representar esse meu espaço, essa minha memória desde criança, mas ainda presente hoje também, né? Então, esse movimento de águas, esse movimento de sobe e desce de ladeiras, né? Em função dessa cadeia montanhosa que nós temos aqui. Esse céu muito estrelado, como está muito presente nas duas obras, mas principalmente na de baixo, uma lua maravilhosa, que a gente tem um céu aqui muito limpo, em função mesmo da altitude também. A gente chega em alguns lugares mais altos da cidade a 1.400 metros de altitude, e nós somos uma cidade que a gente não tem indústrias, né? Então, nesse sentido, a poluição ela é bem pequena, mas também nós temos presença de garimpos, né? De mineração, plantações de eucalipto, que infelizmente vão pressionando, né? Essa paisagem, essas plantas nativas, essas árvores nativas, entre esse povo também que vive nessa cordilheira, que vive nessa região, em função de todo esse progresso, né? Mas que a gente sabe o preço que a gente paga. Então, assim, trazer isso como um questionamento também. A princípio, a imagem é bela, a imagem é colorida, a imagem pode estar parecendo, né, despretensiosa, com um desenho que vai remeter muito ao desenho de infância, mas a gente também pode estar pensando até quando nós teremos isso. Então, é para a gente pensar. As duas próximas imagens, a de cima, vai estar trazendo as crianças brincando, que é uma infância que eu tive muito forte, com os meus primos, com os vizinhos. A nossa rua, né, era uma rua famosa de brincadeiras, então vinha crianças de outras ruas também para brincar conosco. O papagaio, a pipa ou a pandorga, um brinquedo que está sempre muito presente nos trabalhos que eu faço, nas pinturas, nos bordados, porque eu sempre gostei muito de brincar de papagaio. Então, essa região, né, florida, essa região colorida, essa memória alegre e feliz que eu tenho, eu trago isso também para esse bordado. E na de baixo, né, essa ideia de céu estrelado mesmo, podemos fazer uma leitura até, estamos, né, ainda nesse período natalino, essa estrela de Belém, então toda essa ligação com o Natal, essa obra também lembra isso para algumas pessoas, né? E também traz já uma outra arquitetura diferenciada, um pouquinho diferente, né? De casinhas pequenas, de casinhas tortas, mas que não tem muito aquela outra cara da colonial, que é mais o centro histórico, onde eu trago também o entorno da cidade, né? Onde está a periferia da cidade. Como as casas são construídas, né, na serra, muitas vezes em vazão, uma coisa que a gente vivencia no Brasil todo. A gente tem isso, né? E aqui também não é diferente, embora seja numa proporção menor, mas nós temos isso. Então, também é para pensar essa questão, né, do social, essa questão do viver, essa questão do ser humano, em que condições está, ou mesmo a questão das políticas públicas, até onde chega e em quem chega. Num primeiro momento, pode ser uma obra, né, inocente, é um bordado, é leve, é colorido, é movimento, é bonito, mas também traz esse questionamento por trás. Dito isso, as fronteiras do tempo, representadas pelas lembranças, registros das memórias, as investigações e experimentações que resultam nas expressões artísticas, tendo os fios do texto como ligações de todas estas vivências, nos conduzem a uma rede de tessituras e tramações de saberes e fazeres, que articulam desdobramentos a serem pesquisados, debatidos, construídos
apresentados e representados pelo fazer artístico. Contar histórias da vida com pontos, fios, nós, linhas, cores e tessituras ancestrais, eis o desafio. Então, o desafio, né, de estar contando essa nossa história com bordado, com cores, com pontos, é uma escrita de uma forma diferente, não com letras, mas com imagens, com figuras, né, uma representação pictórica disso, mas também fazer a gente pensar que história é essa que eu vivi, que memória é essa que eu tenho e que eu estou representando, né? E tentar fazer com que, além do belo, além da afetividade, mas que a gente também reflita um pouco, né, sobre o modo de vida das pessoas, a forma com que aquela obra mostra, pode estar falando muito da gente, de um povo, de um determinado território. Que tessituras são essas? Que tramações, né, encruzadas, encruzilhadas, com fios que passam, perpassam, repassam, transbordam, rebordam, abordam, bordam, né? Esse tecido que é muito mais do que uma construção só de fios, né, de fibras, mas um tecido que a gente pode pensar que pode ser a nossa vida também, né? Como é que eu estou bordando, como é que eu estou representando isso? São coisas para a gente pensar quando a gente vê uma obra, né? Não só, é um bordadinho, como às vezes a gente ouve, né? Não, não é um simples bordadinho. Você pode, nas entrelinhas, descobrir, questionar, pesquisar, né? Muitas coisas que estão ali representadas, talvez de uma forma bem simples, né? Clara para se entender ou não tão clara, ou o que está por trás do detrás desse desenho, deste bordado, por trás do detrás destas montanhas, né? Que histórias ou histórias são essas? E o Betinho dizia, né? Há um jeito de se fazer a história e há um jeito de se contar a história. São muitos desafios para a gente. Era um pouco disso que eu queria trazer, né? Nesse congresso desse ano de 2025, para a gente estar pensando quais formas, né, a gente pode estar narrando uma ou muitas histórias. Com isso, eu agradeço a todos, todas e todos que estão nos assistindo, a Nina pelo espaço, pelo convite, fico muito feliz mais uma vez de estar aqui, e com isso, sabença, uma expressão aqui do jeitinho, que pode ser entendido como sabedoria, ou como pedir bênção, licença, para falar sobre muitas coisas, para apresentar muitas coisas, para questionar, para conhecer muitas coisas, ou simplesmente para agradecer, sabe?